Hi there, it's me, Lina, once again. E eu queria fazer esse vídeo extra aqui para vocês, para dar um pouquinho de incentivo sobre o estudo do inglês. Eu vou falar sobre como eu cheguei aqui onde eu estou. Então, como eu estudei e estudo o inglês? Eu comecei a aprender inglês quando eu tinha mais ou menos uns 10 a 11 anos. Eu já tinha tido contato com inglês antes, assim, de ver, sei lá, Dora Aventureira, mas não era um negócio de sentar e entender o inglês. Nessa época de 10 para 11 anos, a gente ainda está entrando no ensino fundamental. A minha escola, que eu me lembrei, não era bilíngue. Eu mudei de escola do quarto para o quinto ano. E aí, a escola que eu entrei no quinto ano, quando eu tinha mais ou menos 10 ou 11 anos, já tinha inglês. Mas era inglês bem fraquinho, porque a gente era muito pequeno ainda, né? E aí, duas coisas que me marcaram muito, que pra mim, com certeza absoluta, foi quando eu aprendi inglês de fato, foram Who Says, da Selena Gomez, e Give Your Heart a Break, da Demi Lovato. Por quê? Eu vou falar bastante aqui no curso sobre input, que é a ideia de você já ter contato com a língua, você ver vídeos em inglês, mesmo que você não entenda direito o que está acontecendo, para você ouvir a pronúncia, você ouvir músicas vendo a letra em inglês e vendo a tradução em português, e você ouvir aquela música até enjoar, mas que pelo menos você entenda toda a letra. Tudo isso é muito importante. E quando a gente é mais novo, a gente enjoa das coisas com muita dificuldade, né? A gente consegue ver a mesma coisa muitas vezes. Então, eu era muito fã da Demi Lovato e gostava da Selena Gomez, mas assim, só assistia lá a série dela e ouvia algumas músicas. E eu lembro exatamente da situação de eu estar sentada na minha escrivaninha com o computador e eu ouvindo a música 1 milhão de vezes, tanto vocês quanto Give Your Heart a Break, não simultaneamente, assim, eu primeiro via uma, depois via outra, mas, assim, um dia inteiro ouvindo Selena Gomez e um dia inteiro ouvindo Demi Lovato, e aí eu ficava lendo a tradução no site de letras, e eu ficava primeiro lendo a letra em si, porque eu tentava falar enquanto ela falava também na música, né, então ela tava cantando e eu tava lá assim. E aí, e também fui entendendo a música da Demi Lovato. E com isso, eu lembro que eu fiquei, sei lá, um mês tentando pegar a letra inteira. E aí um dia eu senti que eu tinha pegado, e aí eu saí do meu quarto e fui pro quarto da minha mãe e fiquei: mãe, olha só, você não vai acreditar. Daí eu cantei a música pra ela inteira e ela ficou tipo: meu Deus, você tá falando inglês? E aí, claro que muitas das coisas que eu tava falando eu ainda não tinha consciência da tradução, né? Eu só tinha aprendido a repetir. Mas mesmo assim, eu aprendi a repetir. A minha pronúncia já era ótima. Por quê? Porque eu ouvi 250 milhões de vezes. Mas assim, a minha pronúncia era ótima, igual a da Selena Gomez. Mas eu ainda não entendia direito a pronúncia de outros artistas, por exemplo. Porque cada um tem o seu estilo de sotaque, porque são de estados diferentes, e a gente tem o inglês do Reino Unido e o inglês dos Estados Unidos. Então, tudo isso são coisas pra gente levar em consideração, e por isso que é muito importante a gente ter uma amplitude, né? A gente entender bastante e pegar bastante cultura de vários locais diferentes. O Ed Sheeran, por exemplo, canta em inglês, mas o sotaque dele pra mim é forte. E eu só fui entender ele, entender as letras dele, assim, sem ter que ler, sei lá, acho que um ano atrás ou 2 anos atrás. Porque ele fala muito rápido nas letras e ele tem um sotaque muito forte, que é muito diferente do inglês dos Estados Unidos. Então, por isso que é muito importante a gente ter contato desde o momento que a gente se dispõe a isso. Eu não gosto de falar desde sempre, porque daí você que tem 30 anos vai falar: ah, mas eu não tenho contato desde sempre, então vou deixar pra lá. Não é isso, mas a partir do momento que você se dispõe a aprender uma língua, você tem que estar imerso, sabe? Outra coisa importante de falar, assim, de dar o meu exemplo, vai ser um pouco exposed aqui, mas tudo bem, é que eu tô tentando aprender espanhol, eu só tô fazendo o Duolingo por enquanto, que é muito fraco se você não se dedica, né, a estudar, fazer exercício e tal, mas enfim, tô fazendo só pra entrar em contato com a língua. Eu não considero isso um estudo, mas eu tô entrando em contato com a língua através do Duolingo.
E eu tô tentando ver série, desenho de criança em espanhol, porque desenho de criança fala mais devagar, eles geralmente ensinam coisas, né? Ensinam palavras ou esse tipo de coisa. Então é muito mais fácil de pegar o que eles estão fazendo. Então, quando eu falo para as minhas alunas, vai ouvir música de algum ator, de algum artista que você gosta, vai ver uma série e elas não levam a sério, elas estão praticamente negando um homework que eu tô dando. Porque isso é tão importante quanto fazer exercícios. Porque fazer exercício, bem ou mal, é uma questão ainda teórica. Apesar de você estar escrevendo isso ser uma prática, você ainda está pensando nas regras que eu ensinei, você ainda está vendo uma coisa que é estática, você não está lidando com contextos, você não está lidando com pressão de resposta. Então tudo isso é muito diferente da realidade. Então tem que fazer exercício para fixar o aprendizado e tem que ver outros contextos. Não precisa ser desenho de criança, pode ser série normal. Eu recomendo, antes de ver séries em inglês, com legenda em inglês, ver vídeos, porque o pessoal geralmente fala mais devagar ou fala com menos expressões, por exemplo. Então é bem mais fácil da gente pegar o que está acontecendo. E aí, obviamente, só música não resolve, né? Então eu me dedicava muito às aulas de inglês quando eu era novinha, porque eu gostava, porque eu queria aprender cada vez mais músicas e entender o que os artistas estavam falando. Porque, por exemplo, eu não ligava muito pra Selena Gomez, mas eu amava Demi Lovato. Então, pra mim, só ouvir as músicas não era suficiente. Eu queria ver as entrevistas dela e entender o que estava acontecendo. Ela vinha pro Brasil, tipo, uma vez a cada 2 anos, e aí só uma vez a cada 2 anos a gente tinha uma entrevista dublada dela no Fantástico, alguma coisa assim. Então, eu queria ver as entrevistas dela, eu queria ver gente falando sobre ela em vídeos no YouTube, e eu nunca conseguia. Então, isso foi me dando força de vontade. Então, claro que isso são forças de vontade de uma criança de 10, 11 anos, mas você pode adaptar isso para suas vontades. Então, conseguir falar com o seu chefe em inglês, conseguir viajar, entender o que está acontecendo, conseguir entrar em contato com alguém que fala inglês, enfim, enriquecer o seu ambiente, tanto interno, tendo motivações para o inglês, quanto externo, que é entrar em contato com a cultura. A minha tia viajava para os Estados Unidos a trabalho, e então ela tinha muitas amigas que falavam inglês, não necessariamente americanas, eram pessoas de outras partes do mundo que também iam para os Estados Unidos trabalhar. E isso fez com que eu também tivesse muito contato. Teve uma época que eu tinha, acho que uns 12 anos, e ela me colocou em contato com a filha de uma amiga dela. A menina era da Turquia, mas escrevia em inglês, e eu era daqui, mas sabia escrever em inglês mais ou menos. Eu lembro que naquela época eu ainda usava o Google Tradutor. Eu já percebia quando o Google Tradutor estava errado, sabe? Quando ele escreve umas coisas muito literais. Então eu escrevia no Google Tradutor e era capaz de ir corrigindo antes de mandar para ela. Nossa conversa demorava um dia inteiro, sendo que podia demorar 15 minutos? Sim, mas a gente conseguiu fazer um intercâmbio cultural muito legal. Eu conheci várias músicas da Turquia e ela conheceu músicas do Brasil. E consegui treinar o meu inglês. E isso, assim, não durou muito tempo. Durou, sei lá, um mês, né? Porque era uma amiguinha virtual, cada uma foi viver sua vida. Mas você percebe como esse tipo de investimento é importante? Nesse caso não foi um investimento meu, foi um investimento da minha tia, dos meus familiares no geral, que sempre compactuaram muito para eu aprender o inglês. Eu adorava cantar e eles me deixavam lá cantando no quarto, não mandavam eu ficar quieta nem nada. Então, se você tem essas oportunidades de fazer do jeito que você gosta, você faça. É muito importante frisar isso, que é do jeito que você gosta, porque não adianta nada você falar, já que ela fez desse jeito, eu vou fazer assim. Porque se você ficar entediada, é tão inútil quanto ver vídeo no YouTube sobre inglês, sendo que você não conhece a pessoa que tá dando aula, não sabe o que ele tá falando, ou então começa a ver vídeo de gente falando em inglês, sendo que você nem sabe o que tá acontecendo. Nada disso vai ser útil se você não estiver disposta, se você não estiver com vontade. Então, se você se sente insegura de falar com alguém por vídeo, por exemplo, em inglês, comece escrevendo. Se você ainda tem insegurança de escrever em inglês, comece fazendo os exercícios na internet. Depois procura um site seguro, né, de preferência, que você possa falar com as pessoas, nunca compartilhando informações pessoais, assim, né, mais uma conversa descontraída. E depois passa para situações em que você possa falar por vídeo, porque isso tudo é muito importante. E é muito importante você manter a relação com o inglês, mesmo quando ele não está sendo útil para você. E outro exemplo disso com a minha tia
é que eu fui com ela para os Estados Unidos uma vez e ela já tinha ido morar lá a trabalho, mas era muito tempo atrás, e ela estava usando muito mais o espanhol no trabalho dela do que o inglês. Então, quando a gente chegou lá, eu que tive que ficar falando com as pessoas em inglês, porque ela entendia, claro que é muito mais fácil, mas ela não lembrava mais como construir as frases, porque ela não estava mais em contato e ela não se deu ao trabalho de tentar estudar, rever essas questões do inglês antes de ir para lá. Então, imagina essa situação que chata, não necessariamente para ela, mas para você que está planejando uma viagem há muito tempo e aí você chega lá e não consegue se comunicar, não consegue ficar tão livre quanto você gostaria. São essas situações que a gente quer impedir aqui com o curso. E eu, por exemplo, usava o inglês pro dia a dia, mas eu nunca tinha dado aula de inglês até 2015. Eu dava aula de outras matérias, né, reforço escolar, mas não dava aula de inglês. Então, o que eu precisei fazer? Mesmo eu falando inglês avançado, não considero ainda inglês fluente, porque é o que eu falei, eu não treino todo dia como eu gostaria, não entro em contato com pessoas que falam inglês todo dia, mas mesmo eu com inglês avançado, eu precisei ir procurar sobre as regras, eu precisei estudar antes de passar essas coisas para vocês. Então, desde 2015, eu entro em contato quase diariamente com questões do inglês para poder aprimorar as minhas técnicas de ensino, para poder entender melhor o que eu preciso passar, para poder ver onde que eu posso melhorar, que novas questões eu posso trazer para as minhas alunas, porque tudo isso é um aprendizado constante. Você acha que você ia conseguir falar português tão bem se você não usasse o português todos os dias? Muita gente que vai para outros países morar fora, quando volta ou quando precisa conversar com alguém na língua natal, fica muito confuso, porque fica embaralhado, né? Você não estava usando aquela língua e de repente você precisa mudar a chavinha no cérebro, isso daí é muito complicado. Então, eu quero que vocês se comprometam, vocês não precisam ver um vídeo do curso todos os dias, vocês só precisam ver o vídeo do curso com vontade. Quando for para parar para ver o vídeo, você para ver o vídeo. E você faz as anotações que você quiser, você depois faz os exercícios, você tira suas dúvidas comigo no grupo do Facebook, no Instagram. Aproveita essa oportunidade, de verdade. Toma isso para você como uma oportunidade que você mesmo se deu, porque você está aqui graças a você. Então, aproveita o curso, qualquer dúvida sempre pode entrar em contato comigo e eu espero que esse curso te deixe muito mais competente no inglês e muito mais confiante para poder usar o inglês no seu dia a dia.